Lucas 8, 19 a 21. De manhã estamos expondo em Gênesis e à noite em Lucas. Lucas 8, 19 a 21, diz o texto da Sagrada Escritura. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Oremos. Pai querido, estamos diante dessa pequena porção da tua santa palavra, que sabemos que toda ela é viva, santa, eficaz, age em nossas vidas pelo poder do Espírito. Por isso te pedimos, ó Deus, que não nos confundamos com a quantidade de texto, e sim com a tua vontade. Ó Pai, que o Senhor fale conosco, apesar de mim, que o Senhor edifique a tua igreja, que haja salvação, que haja renovo espiritual da tua parte no meio do teu povo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos ver essa curtíssima passagem. Nós vamos ver algumas lições que eu creio serem preciosas para nós, e essas lições são para aqueles que fazem parte da família de Jesus. É isso que eu quero expor nessa noite para vocês. Mas a título de introdução apenas, nós precisamos observar duas coisas. Em primeiro lugar, Lucas não se detém na geografia e nem na cronologia dos fatos. Lucas é extremamente detalhista em alguns aspectos, mas não em outros, e nós vamos entender isso daqui a pouquinho. Por que eu estou comentando isso? Porque houve uma mudança de lugar. Domingo passado eu comecei o sermão falando que Jesus estava à beira do mar, depois pulei para a parábola da candeia, sem a gente perceber isso. Mas o texto de Marcos, o texto correlato desse que nós lemos, diz que Jesus estava numa casa, e o texto nos dá a entender isso, mas Marcos é mais explícito. E outro detalhe, meus irmãos, é que Mateus e Marcos relatam esta passagem antes da parábola do semeador, que foi a que a gente expôs domingo passado. Porém, Lucas inclui aqui, muito provavelmente para ficar alinhada com aquele ensino da semente que cai em solo bom. Lembra que nós vimos sobre as sementes que caem em vários tipos de solo? Eu vou lembrar a vocês, versículo 15 diz assim: aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Nós vamos perceber que essa passagem que Lucas põe aqui nessa posição tem tudo a ver com o final da parábola da semeadura. Pois bem, o texto começa dizendo, e eu sugiro que você acompanhe na sua Bíblia, que vieram ter com Jesus ele ou ela, sua mãe, e os seus irmãos. Eu já começo com um parênteses para nossa instrução. Na tradição romanista da Igreja Católica Romana, para sustentar, por exemplo, a doutrina da perpétua virgindade de Maria, ou eles dizem que aqui se tratam de filhos de José de um casamento antes que ele teve com Maria, ou se tratam de primos de Jesus, dos filhos das irmãs de Maria. Porém, meus irmãos, o significado natural do texto é mais do que suficiente para nós, para entendermos que eram filhos de José e Maria mesmo, irmãos, meio-irmãos de Jesus Cristo. E vários textos, meus irmãos, citam esses outros irmãos. Nós temos isso nos 4 evangelhos, temos isso em Atos, temos em algumas cartas paulinas, temos isso nas cartas dos seus irmãos, Tiago e Judas. Lembra-se disso? Nós já expusemos essas duas cartas lá um bom tempo atrás. Tiago e Judas, os autores bíblicos, são irmãos de Cristo, não é? E mais um detalhe, em Mateus 1:25, em Lucas 2:7, nós já passamos por esse texto, Jesus é chamado de primogênito.
e não de unigênito, não é? Porque humanamente falando, ele é o primeiro da linhagem dos filhos de Maria e José. Bom, apenas para a gente entender isso e corrigir esses detalhes que nós ouvimos por aí. Mas a mãe e os irmãos de Jesus chegaram então até a casa que Jesus estava, e eles não conseguiram entrar ali por causa da concorrência da multidão, não é? Um bando de gente estava na casa onde Jesus estava, obviamente ouvindo as suas parábolas, porque nesse ponto da história Jesus está ensinando por parábolas, não é? E eles não conseguem entrar, e isso me lembra já um pontinho para nós pensarmos, não é? Muitos, no desejo de estar com Jesus, acabam atrapalhando os outros de se aproximarem de Jesus, ao invés de serem facilitadores do acesso a Ele. Então, às vezes que aparece multidão no texto bíblico, normalmente a multidão está dando trabalho, quando não está atrapalhando, né? E aqui é o caso. Mas, diante dessa dificuldade que eles enfrentaram, o texto diz que Jesus foi informado, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e eles querem te ver. Marcos e Mateus falam um pouco diferente, especialmente Marcos fala que eles mandaram um recado para Jesus, falando, ó, saia que a gente quer te ver. De um jeito ou de outro é a mesma lógica, meus irmãos. Se Jesus recebeu um recado, ou se ele viu que um burburinho estava acontecendo, e a partir disso ele ouviu então esse chamado, o fato é que a sua mãe e os seus irmãos estão do lado de fora e eles queriam falar com ele. E nós não sabemos a motivação de Maria e dos seus filhos. O texto não fala, nenhum dos evangelhos fala. Por que Maria e os seus irmãos estão tão interessados em falar com Jesus? Alguns acreditam que seria a explicação de Marcos 3:21. O que diz ali? Os parentes de Jesus estão dizendo assim: ele está fora de si. Qual é o contexto? Jesus está na atividade, meus irmãos. Jesus está pregando, está ficando conhecido, já está muita gente acompanhando Jesus. Várias vezes aparece a palavra multidão. Algumas vezes Jesus não vai tentar se retirar para orar e não consegue, que o povo acha ele. Outras vezes Jesus fica explícito que ele está sem comer já por algum tempo. Provavelmente então Maria e seus irmãos estavam querendo tirar Jesus desse tipo de problema, até porque já estavam falando isso. Os próprios irmãos já estavam falando, olha, ele deve estar fora de si, ou seja, deve estar maluco, né? Porque ele não para, está frenético aí. Mas de um jeito ou de outro não temos essa informação precisa. Por alguma razão eles queriam que Jesus saísse daquele lugar e os acompanhasse, ou pelo menos estivesse com eles. O bonito, meus irmãos, é que o Senhor usa tudo, não é? O Senhor pega justamente, ele ouviu o quê? Sua mãe e seus irmãos estão lá fora, dica para ele entrar com uma instrução. E qual a instrução de Jesus? Jesus não sai, ele não vai fazer isso, ele aproveita isso para demonstrar a importância da palavra de Deus, inclusive apontando para os discípulos. Mateus 12 mostra um pouquinho mais dessa cena. Em Mateus, né, o Senhor diz assim: esses são minha mãe e meus irmãos. Jesus apontou para os discípulos, né? Então ficou mais nítido na imagem, na cabeça de quem estava ali, de quem o Senhor Jesus está falando, até porque tem uma multidão, tem um monte de gente, alguns eram discípulos, outros não. Então Jesus está literalmente declarando: os meus discípulos que são da minha família. É isso a lição desse texto. E Cristo, meus irmãos, é óbvio, não está repudiando a sua família. Cristo não está dizendo, não, eu não quero nem saber dos que estão lá fora. Nunca, isso nem é possível a gente imaginar isso. Por quê? Porque Jesus na cruz, vendo Maria, que vai ficar agora de alguma forma sem o primogênito, né? Vai ficar, ele está na cruz,
ele aponta para João e fala: olha, esse é a sua mãe, agora esse é seu filho. Então o Senhor Jesus aqui não está fazendo pouco caso da sua família. O comentarista Hendricks, ele diz que Jesus está, na verdade, mostrando que os laços espirituais são superiores aos laços físicos. E é claro, meus irmãos, que os laços físicos, os laços familiares, domésticos, eles são importantíssimos, importantíssimos. Porém, os nossos laços familiar, doméstico, são passageiros. E os laços espirituais são eternos. Essa é a dinâmica que está aqui. Pois bem, esses 3 versículos com essa pequena história, qual o ponto central desse texto, meus irmãos? O que será que o Senhor está querendo dizer? Qual a mensagem tão importante que Jesus quer dizer, que é suficiente para ele não sair para encontrar sua mãe e os seus irmãos? Simples: os que são verdadeiramente da família de Jesus são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Simples, lição mais do que fácil de interpretar. Não há dificuldade teológica aqui para nós nessa noite. O detalhe, meus irmãos, é que essa é a prioridade da vida do cristão. É isso que o Senhor está dizendo. A prioridade absoluta, suprema, superior é acompanhar Jesus, é ouvir a sua palavra e praticar a sua palavra. É isso que nós fomos chamados. Eu estava conversando com uma irmã esses dias e ela formada em filosofia, e eu estava comentando que uma lógica da filosofia é o que nós somos. Qual o objetivo do homem, à luz da filosofia? Ser feliz. E a Bíblia não diz isso. O que ela diz é que a gente deve obedecer ao Senhor. Essa é a nossa prioridade, porque nós temos que fazer isso, inclusive quando não estamos felizes, quando estamos em dificuldade, quando estamos passando por problemas, por exemplo. Então esse é o centro do texto. Agora, vamos rever isso então. Nós somos, meus irmãos, espiritualmente falando, nós somos órfãos ao nascer. Já parou para pensar isso? Que nós nascemos espiritualmente órfãos. Nós nascemos sem pai, sem mãe. Porém, quando nós nascemos espiritualmente em Cristo, quando nós somos alcançados pelo Senhor, aí nós passamos a fazer parte da família de Cristo. Aí nós passamos a ser irmãos de Cristo, todos nós. Alguns se chocam, ficam chocados quando, obviamente não evangélicos, né? Quando as pessoas falam muito o quê? Eu vou tirar férias porque afinal de contas eu também sou filho de Deus. Não, eu mereço isso porque afinal de contas eu sou filho de Deus. E sai todo mundo falando isso, até a hora que ele descobre que as Escrituras dizem que nós somos adotados em Cristo, segundo o texto bíblico. Então, nós somos aqueles que estávamos abandonados no orfanato do mundo. Nós tivemos uma palestra sobre adoção esses dias, e o número é curioso, curioso e grave, porque não sei se você sabe, tem mais famílias, quase o dobro de famílias que querem adotar, não é? E o número de adotandos não fecha a conta, fica sobrando jovens para serem adotados. Por quê? Porque existem alguns perfis que não são aceitos, crianças ou jovens com grandes deformidades físicas, 4 irmãos que precisam ser adotados juntos. Então tem um grupo de pessoas que não são adotadas. Nós estamos nesse grupo, daqueles que ninguém quer, mas o Senhor quis, e o Senhor nos adotou, e agora nós somos, segundo o texto, co-herdeiros com Cristo. Eu estou dando ênfase nisso, meus irmãos, para a gente entender qual é a nossa relação com Deus. Nós somos irmãos de Cristo, nós somos chamados para a família de Cristo.
O seu sobrenome espiritual é da família de Deus. Você foi incluído na família do Senhor. E isso é fantástico. Por isso que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo, meus irmãos. Ou nós não devemos nos envergonhar do padrão da vida do crente. As pessoas falam assim: o mundo está mudando e o Evangelho está ficando desatualizado. Coisa nenhuma. Nós somos da família do Senhor e Ele disse como é para fazer e a gente faz. Simples assim. E essa é a nossa verdadeira identidade familiar. Algumas pessoas, obviamente, quando são alcançadas pelo Senhor, estão em contextos familiares ruins, ou sem pai, ou um pai abusivo, uma mãe abusiva, não é? Isso dificulta entender o Deus Pai Todo-Poderoso. Mas nós devemos redimir a nossa história em Cristo e lembrarmos que agora a nossa família espiritual, não é? Ela não é disfuncional, não é o termo usado no meio? Ela não é uma família disfuncional, embora tem hora que pareça, não é? Mas agora a nossa identidade é de crente. Essa é a nossa identidade. Então, meus irmãos, dito isso, algumas aplicações a respeito dessa nova identidade. Em primeiro lugar, quando e como a identidade espiritual é percebida? Quando que você e como você é percebido como irmão de Cristo? Em primeiro lugar, nós somos percebidos como irmãos de Cristo a partir do momento em que Cristo se torna prioridade na nossa vida. Quando Cristo se torna o nosso Senhor e nós nos reconhecemos como os seus discípulos, o que a gente chama de conversão. Esse é o caminho natural. Quando o Senhor nos alcança, nossos olhos se abrem, a gente percebe que devemos caminhar com Ele e segui-lo, e agora nós recebemos e aceitamos e acolhemos com muita alegria o rótulo de sermos crentes, de sermos da família do Senhor. Esse é o começo da história. Agora, como isso fica visível para os outros? Esse é algo importante para a gente perceber, e o texto bíblico diz: ouvir e praticar a palavra de Deus. Ouvir, meus irmãos, passa por algumas questões também. Ouvir o chamado inicial, Deus nos chama para a conversão. Ouvir o chamado para segui-lo, que é o discipulado, o Senhor nos chama, fazer discípulos de todos os cantos. Ouvir o que importa. Sabia disso, que nós temos que ouvir o bom conteúdo? Porque tem muita gente ouvindo conteúdo ruim, biblicamente falando. Eu não estou dizendo que há má intenção, mas existe igreja sim, ensinando mal, e aí você vê crente praticando o mal, a tal ponto de você falar assim: será que é crente mesmo? Por quê? Porque está ouvindo mal, não está buscando ouvir a palavra de Deus, não está buscando ouvir o que vem mesmo da parte de Deus. Então, ouvir é um chamado nosso. Eu falei isso em outro sermão. No Antigo Testamento, uma expressão muito importante é: ouve, ó Israel. No Novo Testamento, quem tem ouvido, ouça o que é preciso. Percebe que ouvir, meus irmãos, não é uma simples ação. A nossa confissão vai falar, nossos símbolos de fé vai falar que nós devemos nos preparar para o dia do Senhor, porque o Senhor vai falar, mas a gente já deve ir se preparando para esse dia, clamando ao Senhor, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor graça. Fala comigo naquele dia, Senhor, porque eu tenho sede de te ouvir. Então essa é o nosso primeiro dever. Nós precisamos ouvir sim a palavra de Deus, mas não para aí. Depois que nós ouvimos, nós temos que praticar. E o nosso chamado para prática é contínuo, não é aqui e ali. Nós somos chamados para santificação, que é a prática de lutar contra a carne, prática de lutar contra o mundo. Nós somos chamados, por exemplo, para a prática do serviço uns aos outros, e também aos que não são da família da fé.
Nós somos chamados para ter uma vida ativa na sociedade, nós somos chamados para ser sal no mundo. Alguém já disse muito tempo atrás, não sei se foi o Spurgeon, que nós não fomos chamados para ser o caramelo do mundo, nós somos chamados para ser o sal do mundo, para fazer diferença, para transformar mesmo, para que não apodreça mais do que o mundo já está. Então, nós precisamos lembrar que a nossa fé, a fé cristã, não é uma filosofia, não é algo acadêmico que a gente fica elaborando na mente, que tem grandes discussões, essas tretas todas de internet, né? Eu não sei quanto que isso tem valor, porque nós não fomos chamados para ficar filosofando a nossa fé, nós somos chamados para fazer o que o Senhor nos chama. E é interessante, meus irmãos, que um dos irmãos de Jesus entendeu bem isso, entendeu tão bem que registrou inspiradamente. Tiago 1,22 diz o que? Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Praticar a palavra de Deus é um sinal para nós mesmos que nós estamos ouvindo a coisa certa e estamos caminhando bem. Então, acho que Tiago estava aqui nesse momento dessa cena, desse texto de Lucas, e lá na frente ele vai falar: é verdade, eu tenho que praticar a palavra de Deus. Agora, falando um pouco mais sobre prática, meus irmãos, qual a base da nossa prática? E eu estou ampliando mesmo esse conceito para a nossa reflexão. A base da nossa prática é o amor. Já vimos isso há 2 sermões aí atrás, 2 ou 3. Amar a Deus, aliás, lemos intencionalmente na liturgia de hoje, na abertura do culto, amar a Deus e amar o próximo. Essa é a síntese, diz o texto, da lei e dos profetas. Então amar é a nossa prática, amar é a forma que nós vivemos o Evangelho, e inclusive amar o inimigo, diz o Senhor Jesus. Nós temos que amar o inimigo. Se nós temos que amar o inimigo, meus irmãos, imagina o que nós devemos fazer com os da família doméstica e com os da família da fé. Porque não pode ser invertido, eu amo lá fora e não amo os de dentro, não tem como. O Senhor inclusive fala, se tem uma prioridade para você atender um de fora e um de dentro, atende o de dentro, atende o da família da fé primeiro, obviamente a família doméstica está nesse grupo. Então nós somos chamados, meus irmãos, para amar uns aos outros. Eu tenho observado pela internet, e eu volto a citar essa questão das tretas, né, das brigas na internet, entre crentes, o que é vergonhoso, porque você está publicamente falando mal uns dos outros, não é? Como que alguém acusa um outro irmão publicamente? Se alguém está fazendo tal coisa, não é crente. Se tem pastor, uma das que eu vi naquele momento difícil, né, que nós estávamos vivendo poucos meses atrás, se tem pastor abrindo a igreja, esses pastores vão, o sangue de quem morrer vai para a mão desses pastores. Aquele dia que eu li aqui, eu falei, oi, na minha mão? Como assim? Percebe, meus irmãos, a falta de piedade que nós estamos vivendo nos nossos dias? Então nós precisamos viver isso. E o que é amar? Aliás, citei isso no encontro de casais sexta-feira, né? Eu vou fazer um teste aqui. Amar é. Quem deu uma risadinha já entendeu que isso era uma figurinha da época que 20, 30 anos atrás. Amar é, diz o texto, cumprir a lei e os profetas. Texto que nós lemos, 1 João 5,3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E que mais diz o texto? E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, não são pesados. Então nós não podemos falar assim, eu não estou conseguindo guardar porque o Evangelho é tão difícil. É tão pesado. Pesado é o legalismo, que sim, o legalismo pesa sobre nossos ombros e é terrível. Mas o Evangelho não, o Evangelho é fantástico. E pela santa providência de Deus, vocês sabem, a gente vai fazendo sequencialmente e as coisas vão se encaixando. Na pergunta que lemos agora há pouco, do Catecismo Maior, pergunta 76, o texto vai dizer que aquele arrependimento que leva para a vida é aqueles que devem andar constantemente com Deus em todos os caminhos da nova obediência. Porque veja, você nunca foi livre.
Antes de Cristo você obedecia a Satanás, embora você não soubesse. Em Cristo agora você obedece a Cristo. Nós nunca tivemos um tempo de não obediência. Nós somos chamados para obediência, fomos criados para obediência, e agora nós obedecemos a Cristo. A dificuldade, meus irmãos, dos nossos dias, e a nossa fé tem sempre que ser pensada para o nosso momento, é claro, não é? Um tempo atrás o reverendo Emílio usou uma expressão que eu achei muito interessante, uma expressão não, uma história, uma analogia. Ele comentou que tem pessoas analisando a vida como se fosse uma pizza, e a pizza tem várias fatias. Então a pessoa olha aquilo, e tem gente que está com fome já fez assim, né? Mas tem a fatia do trabalho, a fatia do estudo, a fatia da família, a fatia da amizade, a fatia do lazer e a fatia da fé. Só que não é assim. A massa da pizza é a fé. Todas as outras coisas decorrem da fé. Entende? A nossa vida é para a glória do Senhor. Então, o meu trabalho é pautado pela minha fé para a glória do Senhor. A minha vida, a minha casa, meu divertimento, meu lazer, meu estudo, minhas escolhas, minhas decisões, todas elas estão alicerçadas pela fé em Cristo. Então nós temos que praticar, meus irmãos, o Evangelho, porque assim nós vivemos para a glória de Cristo. E por isso que eu disse há pouco, que nos dias de hoje a gente tem visto sim tantos testemunhos ruins. Talvez, meus irmãos, estava conversando com a minha esposa hoje, talvez a gente esteja tão cercado de boas igrejas na nossa vida cotidiana que a gente não perceba algumas coisas, né? E que bom que a gente está cercado de bons irmãos maduros, mas nós temos testemunhos muito ruins aí fora, de crente. E aí pode ser, por quê? Porque ele não tem ouvido a palavra, e óbvio, se não entra, não sai nada, né? Ou porque tem ouvido mau conteúdo, e aí ele pratica. Eu estava comentando com um amigo meu esses dias, não é? Que a gente olhando para uma determinada pessoa que está fazendo um estrago, e a gente acaba pensando, né? Levando a pensar pelo menos, será que é crente? Porque a prática está tão distante da palavra de Deus. É óbvio que nós não somos o Senhor e nós não estávamos julgando e dizendo não, não é não. Mas a dúvida surge. Por que a dúvida surge? Porque a prática está ruim. Mas quando você olha para essa pessoa e vê o que ela está recebendo, aí você fala, não é à toa que está fazendo isso. Eu não estou dizendo que aqui é o centro da perfeição da exposição da palavra de Deus. Não estou dizendo isso. Mas os nossos símbolos de fé também diz que existem igrejas mais próximas da Bíblia e outras mais distantes da Bíblia. E nosso dever é buscar ser cada dia mais perto da Bíblia. Aliás, a reforma protestante foi justamente isso. Reformar a igreja para trazê-la mais perto da Bíblia. Não foi outra coisa. A reforma sempre é isso, e nós continuamos devendo nos reformar continuamente. E reformar não é trazer novidade de vida, é trazer a Bíblia para a nossa vida. E por isso nós precisamos seguir ouvindo a palavra de Deus e praticando a palavra de Deus. Ouvir e praticar, meus irmãos, andam juntos. Uma coisa leva a outra. Se você ouve mal, você pratica mal. Se você ouve bem, você pratica bem. Se não ouve, aí a desgraceira é grande mesmo. Mas nós precisamos fazer isso. E eu ainda quero abordar um último tema, aproveitando a lógica da família espiritual de Jesus, que somos nós, e a primazia que ela tem sobre a família doméstica, a família terrena. Eu falei um pouco disso de manhã, porque o texto também tinha a ver com isso, e eu vou falar agora à noite também, porque o texto fala disso. Meus irmãos, a fraternidade em Cristo é algo excepcional na nossa vida, é algo maravilhoso na nossa vida, maravilhoso, porque a fraternidade que nós temos uns com os outros foi feita, foi criada no sangue de Cristo. Eu falei de manhã e repito agora, se você olha para algum irmão e fala assim, esse irmão não dá, esse irmão quer bem longe de mim, ou você está dizendo nas entrelinhas o seguinte, Deus é ruim de escolha, né? Escolheu aquele ali para ser, porque lá não era nem para ser irmão. Quem somos nós para dizer isso? O Senhor escolheu e o Senhor salvou e o Senhor está redimindo. E outra, Ele vai passar a eternidade com você. Se você não tem vontade
vontade de passar a eternidade você não tem vontade de passar o presente com uma pessoa, por que você quer passar a eternidade com ela? Então não vai para o céu não, meus irmãos, porque ele vai estar lá. Eles vão estar lá. Esses irmãos que você não gosta muito vão estar lá. Então perceba, a fraternidade, meus irmãos, é algo que está inclusive acima da nossa família doméstica. Eu não estou falando que a gente abandona a família, mas por isso que casamentos precisam ser firmados no Senhor, para que marido e mulher sigam juntos, para que instrua os filhos no caminho do Senhor, porque aí todos estão olhando para Cristo, e isso é maravilhoso. Mas entre Cristo e alguém da sua família, você tem que ficar com Cristo. A idolatria surge quando essa ordem é invertida. Por exemplo, meu filho é o meu tesouro, faço tudo pelo meu filho. Meu filho é tão querido que está deixando o marido, está deixando outras coisas, e principalmente Cristo. Meu marido, ou minha esposa, meu cônjuge, é tudo na minha vida. A gente às vezes fala umas coisas, eu sei que a gente fala não objetivando a idolatria, mas quando você está afirmando, fulano é tudo na minha vida, cadê Cristo na sua vida então? A gente tem que pensar, meus irmãos, porque e aí, aquele que ama a Cristo, ama ao próximo. Quando nós alinhamos essas coisas, quando nós lembramos que a nossa família verdadeira é a família da fé, e que o melhor exemplo da família da fé é a família doméstica, as coisas vão ficando mais evidentes na nossa vida. Então, nós precisamos valorizar, meus irmãos, a fraternidade, porque não foi feita de qualquer jeito. A fraternidade em Cristo não é amizade de boteco, não é amizade de campo de futebol, não é amizade de trabalho, é a fraternidade forjada no sangue de Cristo, na cruz do Calvário. E isso é muito importante. Você precisa lembrar de que família você faz parte. Às vezes na fase jovem da vida, o jovem, eu já cometi essa tolice quando era bem criança e também não era crente, mas eu nasci na família errada, não queria que você... Que tolice da minha parte, nós nascemos na família certa, por mais estranho que possa parecer, mas essa família ainda não é o melhor que nós temos, porque nós temos uma família em Cristo. Então o que nós devemos desejar é que toda a nossa família doméstica também perceba isso. Tem casas que não estão todas alcançadas ainda para Cristo, é verdade. Meus familiares fora do núcleo doméstico imediato não são de Cristo. Eu quero que eles venham para que eles digam o quê? Nossa, agora a gente está fazendo parte de uma família melhor ainda, que é a família em Cristo. Que nós saibamos ouvir a palavra de Deus e praticá-la para a glória do próprio Senhor. Vamos orar. Pai querido, esse texto tão curto e tão profundo, porque o fato, Senhor, é que são duas práticas fundamentais da nossa vida: ouvir e praticar. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que os nossos ouvidos estejam atentos tão somente à tua santa palavra, à direção do teu Santo Espírito, a seguir a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o nosso praticar, a nossa vida seja de fato, de verdade, luzeira nesse mundo caído, que as nossas vidas sejam de fato percebidas aí fora como gente que é da família de Cristo, e essa gente é diferente, essa gente ama até mesmo o inimigo. Ó Senhor, dá que nós saibamos arranjar toda a nossa vida, as prioridades, de tal forma que sigamos fiéis a tua santa palavra, e nos dá ânimo também, Senhor. Muitas vezes somos afligidos pelas dificuldades da vida, às vezes até no seio familiar, mas que nada disso nos impeça de olharmos para Cristo, que o chamado do mundo não seja mais alto que o chamado de Cristo, que nossos ouvidos de fato, de verdade, estejam
atentos à voz do nosso Senhor. Assim nós oramos nesse nome, no nome do nosso mediador e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Vamos pôr em pé.